Bom, eu quero agradecer o programa de pós-graduação da Geografia Física da USP por estar oportunizando a divulgação dos trabalhos realizados pelas mulheres da pós-graduação. Então, eu sou formada em engenharia agronômica, eu me formei em 1985 e na época que eu fiz a graduação, eu desenvolvi um projeto muito bacana, um projeto de piscicultura com os produtores rurais da região. O projeto começou para a gente introduzir horta nas comunidades rurais e, em função disso, foi um projeto bem legal, eu resolvi me aperfeiçoar e fui trabalhar no litoral norte de São Paulo. Eu fui fazer estágio no Instituto de Pesca com cultivo de mexilhão. E aí eu quis me aprofundar e entrei para pesquisa, fui fazer meu primeiro mestrado. Só que a grande dificuldade daquela época, né, imagina 30 anos atrás, 35 anos atrás, foi a conseguir bolsa. E eu não tive condições, e aí eu parti para o concurso público. Eu sou funcionária da Fundação Florestal hoje, né? E na época eu trabalhei com licenciamento ambiental. Eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, na época era uma secretaria recém-criada. Depois de 10, 15 anos que eu estava trabalhando, eu achei que meu aprendizado estava um pouco... eu precisava aprender mais alguma coisa, né? E eu fui fazer meu primeiro mestrado em manejo de bacia hidrográfica. Depois de 10 anos que eu fiz meu mestrado, eu escutava esses jovenzinhos, novinhos, falando de serviço ecossistêmico, a precificação de carbono. Eu quero saber o que é isso também. Foi aí que eu parti para o meu doutorado, que eu finalizei, eu sou egressa em 2017. Na agronomia, quando eu fui fazer agronomia, de 60 alunos, apenas 10% eram mulheres. Nós éramos em apenas 6 mulheres. E quando teve, essa é uma foto, a parte de baixo é nossa, quando nós nos formamos. Pode ver que a foto é predominantemente feita de homens. E quando a gente teve nosso interturma, todo ano tinha interturma, são os jogos, né? Teve o jogo de basquete, eu solicitei para os meus amigos, né, se eu poderia entrar no time masculino, que é um time masculino, porque não tem como você formar time feminino numa escola que não tem nem 10% de alunas mulheres. E aí eles me fizeram camiseta, deram uma camiseta para mim e eu entrei para o time. Bom, a partir disso, todo jogo, até hoje, que tem nos interturmas, é obrigatório ter uma mulher. Sempre no trabalho de fiscalização ambiental, predominantemente é homem. As fiscalizações, eu organizava muita fiscalização conjunta com os policiais, fazia fiscalização de consumos, ia para o meio da mata, fiscalizar os barracos de caçadores, fiscalizar os caçadores. A foto de cima é um curso de capacitação do corta-fogo, e como vocês podem ver, cheio de policial, 90% dos policiais, 90% não, quase 100% é homem. E a foto de baixo é uma foto que eu gosto muito, porque foi nesse ano que foi promulgada a Lei de Crimes Ambientais. E quando foi promulgada, como eu organizava as fiscalizações, os policiais, né, o pessoal, os oficiais da polícia vieram. E aí, como que nós vamos fazer? E na época eu era coordenadora dos parques do Litoral Norte. Falei assim, puxa vida, a legislação está tão boa, é a primeira vez que a gente tem um instrumento bom, então vamos já tentar aplicar. Um desenho de 1996 que uma colega de trabalho fez. Foi num evento que teve em Ubatuba, uma chuva que teve intensa, e nosso escritório foi inundado, os processos foram inundados, e essa amiga minha fez um desenho da nossa equipe técnica, né? Ela mergulhando, a outra funcionária também mergulhando, e tem a recompensa. Então, assim, eu recebi uma medalha, né, da Polícia Ambiental, é uma coisa que eu me orgulho muito. E a coisa mais linda que eu acho é a primeira coronel, foi a Coronel Flávia. E era engraçado que eu queria tirar uma foto, sempre quis tirar uma foto com ela, sendo nós duas arrumadas. E aí a gente achou essa oportunidade num evento, né, que ela estava toda com essa farda maravilhosa, e eu estava meio arrumadinha, aí conseguimos tirar essa foto emblemática aí. Agora eu vou falar um pouco sobre o trabalho que eu fiz, meu trabalho de doutorado. Eu trabalhei com esse tema, o valor dos serviços ecossistêmicos,
na bacia hidrográfica dos rios Itaguaré e Guaratuba, em Portioga. O objetivo do meu trabalho, o que era? É conhecer todos os serviços ecossistêmicos existentes nessa bacia, fazer uma valoração monetária desses serviços. E nesse estudo eu identifiquei 14 serviços ecossistêmicos. Essa bacia hidrográfica é uma bacia muito estudada, né, pela professora Célia, né, vários alunos fizeram suas teses aí, e tem um mosaico de vegetação. Começa com a vegetação de praia, vegetação alta e baixa de restinga, vegetação de dunas. É uma área muito importante em termos de geobiodiversidade. Ela tem 2 parques estaduais, que é o Parque Estadual da Serra do Mar e Parque Estadual da Restinga da Portioga. Tem 3 RPPNs, Reservas Particular do Patrimônio Nacional. Ela faz divisa com 2 APAs marinhas, que é a APA do Litoral Centro e pega uma partinha da APA do Litoral Norte. E, além de tudo, tem terras indígenas. E ela sofre muita pressão. Por quê? Porque está perto dos grandes centros econômicos. A gente usou esse mapeamento de subbiomas, né? E em todo o nosso trabalho, nós levamos em consideração as características geomorfológicas, pedológicas e de vegetação. A abordagem metodológica usada, né? Eu fiz a categorização e a tipificação dos serviços ecossistêmicos, e a partir desses serviços, eu fiz a valoração econômica desses serviços, utilizando como fundo de base aquele quadro da avaliação ecossistêmica do milênio, né? No qual categoriza o serviço ecossistêmico em 4, em serviço de provisão, regulação cultural, e o serviço de suporte, que dá suporte para os outros 3 tipos de serviços, né? Cada tipo de serviço do ecossistema, como que ele se relaciona com o bem-estar humano. Bom, quais foram os serviços que eu calculei, né, monetariamente? A regulação do clima global. Eu calculei o seguinte: quanto que essa vegetação, a cada tipo de vegetação, a cada tipo de ambiente, eles estão auxiliando na remoção de carbono. E também calculei, a partir da madeira que está armazenada na floresta, nesse grande fragmento florestal, quanto que tem de carbono e a valoração também desse carbono, que é um carbono estocado. Calculei também o serviço ecossistema de controle de erosão, calculamos também a prevenção de enchentes e inundação, calculei também a regulação do clima local, né? A questão da poluição atmosférica, né? Calculamos a oferta de água para consumo humano. Então, assim, tem parte da bacia que hoje ela é utilizada para captação de água, então calculei toda a parte de produção hídrica da bacia, calculei a regularização do clima local. Outro estudo também que fizemos, que foi assim bastante doido, que é a proteção de linha de costa, e também calculamos o valor do palmito como polpa, como consumo da polpa direta. Outra coisa que foi calculado é a provisão de matéria-prima. A gente calculou mais ou menos qual que era a produção pesqueira ali da região também fizemos uma valoração na área de ciência e educação, quantas pesquisas científicas já foram realizadas ali. Calculamos também o serviço de recreação, que são em trilhas, né? E também foi calculado o valor de existência do parque. Em síntese, essas 2 bacias do Rio Itaguaré e do Guaratuba, ele proporciona 80 milhões de dólares por ano. Ele tem um ativo de capital natural de 12 bilhões, a gente chama de ativo, que é aquela madeira que não está sendo usada, então não tem como fazer um cálculo anual, mas ele tem um estoque ali que está sendo guardado para um futuro, né? E uma coisa importante que nesse estudo ele revelou uma remoção anual de carbono, de toneladas de CO2, de 2,7 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Já o carbono armazenado é estimado em 7 milhões de toneladas ao ano, totalizando um pouco mais de 278 milhões de dólares. Tem o preço anual, né, o que você consegue calcular todo ano, ela está proporcionando serviços, e tem o preço de estoque, que a gente chama o preço fixo, que é, por exemplo, a vegetação está conservando ali, ela está evitando enchente, né, é um preço que é um preço fixo, né,
A partir da hora que você calcula uma vez, você não tem como ficar calculando todo ano. A madeira, como eu expliquei também, é um estoque, é um ativo que está ali. E o preço de existente é o simples valor daquele ambiente existir. Hoje ele pode não estar prestando serviço ecossistêmico, mas ele está ali. E eu acho que a referência do meu trabalho é essa tabela aqui. Porque é o seguinte, ela pode ser replicada em qualquer lugar do estado de São Paulo, onde tem a vegetação de Mata Atlântica, onde tem a floresta amprófila densa, onde tem a vegetação natural de restinga. Ela pode ser aplicada porque eu trouxe os dados que vieram também de outros trabalhos. Então, por exemplo, na praia você tem um serviço de recreação, nós temos valor. Naquela vegetação de praias e dunas, a vegetação de scrub, ela é uma vegetação importante para a proteção de linha de costa oceânica, então foi dado um valor para ela. O manguezal, ela presta um monte de serviço, além do alimento, é a pesca desportiva, é muito utilizado para ciências. Para cada tipo de vegetação, a gente conseguiu colocar o quanto de serviços ecossistema está sendo gerado por hectare, dólar por hectare. Né? Então, tudo a gente conseguiu, e isso pode ser perfeitamente replicado para outros trabalhos aqui no estado de São Paulo, não, onde tem a vegetação de mangue, ou até para outros países onde tem a vegetação de praia, restinga, manguezal, uma coisa que tem em tudo quanto é lugar. E concluindo o meu trabalho, nós como mulheres dentro da pós-graduação, a gente tem que enfrentar todos os medos que temos, né? Essa é uma figura assim, eu tentando enfrentar o medo de um lobo marinho, e também a gente tem que levantar o braço, vamos embora, não interessa se eu sou mulher, e não queremos ajuda. E isso é um desafio que a mulher vem enfrentando todo dia dentro da sua carreira. Mas assim, o que eu vejo é que a mulher ela já aprende a ser uma pesquisadora desde quando ela nasce. A mulher é uma pessoa muito investigativa. Na maternidade, ao descobrir, identificar um choro de uma criança, ela já está sendo uma pesquisadora ali, ela está sendo uma investigadora para saber o porquê que aquela criança está chorando naquele momento e naquela situação. E mesmo quando você contrata uma auxiliar na tua casa para cuidar do seu filho, por exemplo, você vai lá e faz uma investigação enorme na vida dela. Então, a mulher, ela já aprende, ela já é formada a ser pesquisadora. Esse é um desafio muito grande quando a mulher está na pesquisa, né? Eu tentei trazer uns dados aqui, na bancada feminina do Congresso, haja visto que esse ano teve uma mudança grande, tá, nessa última eleição. A gente tem hoje 15% de mulheres. Para governador, ou governadora, vamos dizer, a gente só tem uma governadora, que é a Fátima Bezerra. É a única que nós temos. Nas prefeituras, quantas prefeituras nós temos no Brasil? Mais de 500, eu não sei direito, mas assim, 12% é mulher. E na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, apenas 19%. Outra coisa que eu sinto muito é na Secretaria de Infraestrutura do Meio Ambiente, que eu trabalho, que é uma secretaria assim, bastante aberta para tudo isso, trabalhamos com os ODS, e mulheres que estão em comando, só 3 mulheres, uma no IG, outra na CETESB e na Coordenadoria de Educação Ambiental. Todo o time é de homem, né? Nós temos um secretário homem, 2 subsecretários homens, o chefe de gabinete homem, e quem está no comando ainda é homem. Agora, tem 2 coisas que a gente pode mudar, eu acho que a gente tem como mudar. A primeira coisa é o voto. Votar em mulher. Nós somos mulheres, nós somos mais de 50%, e eu acho que as mulheres tinham que ser solidárias umas com as outras. E outra coisa que eu tenho é o seguinte, é criar filhos. No meu caso, eu tenho 2 filhos homens, e eu acho que a gente precisa ficar atenta na criação dos nossos filhos, aconselhar a serem cordiais e respeitosos com as mulheres. Bom, e por fim, eu quero mandar um abraço para a minha orientadora, né, estendendo a todas as mulheres pesquisadoras, as auxiliares de pesquisa e todo o corpo feminino que nos auxiliaram nessa importante fase da nossa pós-graduação. E um abraço muito grande para você, Bianca, pela essa iniciativa de nos oportunizar a estar mostrando o nosso trabalho. Mas a apresentação de um trabalho de pesquisa ao público em geral é muito importante.